Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer tê-los aqui nesse canal. Sinta-se abençoado e sinta-se edificado através dessa palavra e fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, domingo abençoado, 28 de abril, quase finalizando o mês de abril de 2024. Para viver novas realidades em Deus, você precisará andar na vontade dEle. Devocional 109, de 366. A leitura bíblica, Lucas capítulo 24. Palavra-chave, perseverar. E a palavra hoje é: a obediência o colocará na promessa. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Josué, capítulo 14, versículo 9. Após finalmente o povo de Deus ter conquistado a terra prometida, era a hora de enfim dividir as posses. Caleb, por sua vez, lembrou a Josué da promessa sobre sua vida e pediu sua parte que havia sido prometida por Moisés. E assim Josué concedeu-lhe Hebrom por herança. Deixa-me perguntar-lhe: você se lembra das promessas de Deus sobre a sua vida? O que garantiu a Caleb receber a promessa foi a sua obediência e fidelidade. Da mesma forma, para você receber tudo aquilo que Deus prometeu, é preciso ser fiel e obediente. Disso dependerá o cumprimento da promessa em sua vida. O grande problema é que muitas vezes não sabemos respeitar o tempo e acabamos trocando o louvor por murmuração, diferentemente de Caleb, que esperou 45 anos para possuir a terra que lhe havia sido prometida. E um detalhe importante: não sem antes ter ainda que lutar para se apropriar dela. Que tal trocar o problema por uma posição de louvor? Troque a murmuração e a reclamação pelo louvor. Isso vai mudar a sua vida e sua história de forma extraordinária. Não estou querendo de forma alguma questionar os problemas que você tem enfrentado, pois só quem os experimenta sabe quanto o tamanho do desafio. Eu mesmo já vivi muito tempo assim, pensando tanto no problema que não conseguia enxergar a solução. E muitas vezes a solução estava justamente onde sempre esteve, numa atitude de paz e tranquilidade, oriunda de uma expressão de louvor e ação de graças. Mantenha-se fiel a Deus, sabendo que, se Ele prometeu, é fiel e justo para cumprir. Amém? Ele é fiel e justo para cumprir. Se você está buscando e adorando em espírito e em verdade, sem murmuração, sem reclamação, para que Deus venha lhe dar as suas bênçãos. Amém? Não murmure, não fica triste falando coisas que não deve, pois a palavra tem poder. E assim você será abençoado através da busca do Espírito Santo, através da busca em Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos para a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 24, e aproveita para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe essa devocional para multidões de pessoas, para o seu próximo, para que essa pessoa venha ser abençoada. Assim você cresce, eu cresço e nós cresceremos juntos. Amém? Lucas 24. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com as vestes resplandecentes. E estando elas muito aterrorizadas,
E abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembra-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali expostos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes lhes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele e o remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram dizendo, que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Os nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e o fez com que iam para mais longe. E eles lhes constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi concedido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 11. E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse:
tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe a parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. E disse: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão, versículo 50. Levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando eles, apartou-se deles, e foi levado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Lemos até o versículo 52 do Lucas 24. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu domingo e nos veremos amanhã. Sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Deus lhe abençoe.